1978, Hong Kong. Uma manhã comum. Bruce Lee estava em casa. Linda estava na cozinha. Brandon, 7 anos, brincava no quintal. Shannon, 3 anos, dormia. O carteiro chegou. Uma pilha de cartas, fãs, produtores, convites, e uma carta diferente, sem remetente, sem endereço de retorno. Apenas um envelope branco, papel grosso, caligrafia chinesa, tradicional, elegante. Bruce abriu. Dentro uma única folha, 4 linhas escritas à mão, em cantonês. Bruce leu. Uma vez, 2 vezes. Seu rosto não mudou, mas Linda viu. Ela sempre via. O que é? Ela perguntou. Bruce dobrou o papel, colocou no bolso. Nada. Apenas um fã maluco. Mas não era nada. Era uma ameaça de morte, e vinha das pessoas mais perigosas de Hong Kong. A carta dizia: Bruce Lee, você está ensinando Kung Fu para estrangeiros. Você está quebrando o código sagrado. Você está traindo a China. Pare, agora, ou você e sua família morrerão. Não havia assinatura, mas Bruce sabia quem enviou. A Tríade, a máfia chinesa, a mais antiga organização criminosa do mundo. 300 anos de história, controle sobre Hong Kong, drogas, jogo, prostituição e algo mais importante, tradição. Para a Tríade, Kung Fu era sagrado, era chinês, era secreto. E Bruce Lee estava ensinando para americanos, para japoneses, para qualquer um que pagasse. Isso era traição, e traição tinha um preço. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Esta não foi a primeira ameaça. Bruce Lee tinha recebido avisos antes. Muitos avisos. 1959, Hong Kong. Bruce tinha 18 anos. Ele estava ensinando Wing Chun para um estudante americano. Um homem apareceu no estúdio. Terninho preto, cicatriz no rosto. Bruce Lee, você foi avisado. Pare de ensinar estrangeiros. Bruce olhou para ele. Por quê? Porque Kung Fu é nosso, não deles. Kung Fu é de quem quiser aprender. O homem deu um passo à frente. Você vai se arrepender. Bruce não se moveu. Você quer me fazer parar? Tente. O homem olhou para Bruce. Magro, arrogante. Ele deu um passo para trás. Você foi avisado. E saiu. Mas Bruce sabia. Este não era o fim. Era o começo. 1964, Oakland, Califórnia. Bruce Lee abriu seu próprio estúdio e fez algo que nenhum mestre chinês havia feito. Ele colocou uma placa na janela. Todos são bem-vindos, brancos, negros, japoneses, qualquer um. A comunidade chinesa em São Francisco explodiu. Ele está vendendo nossos segredos. Ele está traindo a tradição. Alguém precisa pará-lo. E então veio o desafio. Wong Jackman, enviado pelos mestres tradicionais, com uma mensagem. Lute. Se você perder, você fecha o estúdio. Se você vencer, você ainda fecha. Porque nós não vamos parar. Bruce lutou e venceu. Mas Wong Jackman não veio sozinho. Ele veio com a bênção das sociedades secretas. E sociedades secretas não esquecem. 1971, Los Angeles. Bruce estava filmando The Green Hornet. Pequenos papéis. Frustrante. Mas ele continuava ensinando. Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul-Jabbar. Estrelas de Hollywood. E Bruce estava feliz. Porque finalmente o mundo estava vendo Kung Fu real. Mas em Hong Kong, velhos mestres estavam furiosos. Ele está fazendo Kung Fu parecer um show de circo. Ele está usando nunchaku na televisão. Isso é sagrado. Ele precisa ser parado. E então a carta veio. Para a casa de Bruce em Los Angeles. Mesmo envelope branco. Mesma caligrafia. Você foi avisado. Volte para Hong Kong. Ou nunca mais volte. Bruce amassou a carta. Jogou no lixo. E continuou ensinando. Mas aqui está o que mudou em 1972. Bruce voltou para Hong Kong. Não porque tinha medo, mas porque Hollywood o rejeitou. Kung Fu, a série que ele criou, foi dada para um homem branco, David Carradine. Bruce estava furioso, traído, e decidiu: se Hollywood não me quer, Hong Kong vai. Ele assinou para fazer The Big Boss, depois Fist of Fury e Way of the Dragon. 3 filmes, 3 sucessos massivos. De repente, Bruce Lee era a maior estrela da Ásia, e as sociedades secretas perceberam algo: eles não podiam mais pará-lo. Bruce era grande demais, famoso demais, rico demais, mas eles podiam assustá-lo. E foi por isso que a carta de 1972 foi diferente, porque desta vez, eles mencionaram sua família. Você e sua família morrerão. Não apenas Bruce, Linda, Brandon, Shannon, e pela primeira vez na vida de Bruce Lee, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: medo. Linda soube da carta uma semana depois. Bruce estava no set de Enter the Dragon. Linda estava organizando papéis em seu escritório e encontrou, dobrada, escondida, entre scripts,
Ela leu, e seu coração parou. Quando Bruce voltou para casa, ela estava esperando. Bruce, o que é isto? Ele olhou para a carta. Suspirou. Eu ia te contar. Quando? Quando algo acontecesse. Linda, não é nada. São só. Ameaças de morte não são nada, Bruce. Ele ficou quieto. Você precisa ir à polícia. Linda disse. A polícia não pode fazer nada. Por quê? Porque a tríade está em todos os lugares, incluindo a polícia. Linda sentiu calafrios. Então o que você vai fazer? Bruce olhou para ela. O que eu sempre fiz. Continuar. E se eles não estiverem blefando? Então eu luto. Contra a máfia. Contra qualquer um. Linda balançou a cabeça. Bruce, você não é invencível. Bruce sorriu. Triste. Cansado. Eu sei. Mas se eu parar agora, eu provei que eles estão certos. Que Kung Fu deve ser secreto. Que apenas chineses podem aprender. Que tradição é mais importante que progresso. E sua vida, sua família, isso não é importante. É a coisa mais importante. E é por isso que eu preciso continuar. Porque se eu parar, Brandon vai crescer em um mundo onde ele não pode ser ele mesmo, onde ele não pode ensinar, onde ele é prisioneiro de tradições que não fazem sentido. Linda não disse nada, porque ela sabia. Quando Bruce decidia algo, nada o parava, nem Hollywood, nem mestres tradicionais, e nem a máfia. Mas aqui está o que Bruce não disse a Linda. Ele estava com medo, não de morrer, mas de que algo acontecesse com Brandon ou Shannon. Então ele fez algo que ninguém sabia. Ele contratou guarda-costas, não para ele, para Linda e as crianças. Homens discretos, sempre por perto, sempre vigilantes. E Bruce começou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro, não uma faca de cozinha, uma faca de combate, afiada, pronta. Linda viu uma vez. Bruce, por quê? Só por precaução. Precaução contra o quê? Ele não respondeu. E Linda entendeu. O homem mais perigoso do mundo estava com medo. E isso a aterrorizou. Maio de 1900 Bruce estava filmando Enter the Dragon. A cena final, o salão de espelhos. Icônica. Entre as cenas, ele desmaiou. Caiu, sem aviso, duro no chão. A equipe correu. Bruce! Bruce! Ele não respondia. Ambulância. Hospital, exames. Edema cerebral. Inchaço no cérebro. Médicos. Você precisa descansar. Seu corpo está em colapso. Bruce. Quanto tempo? Semanas. Talvez meses. Eu tenho dias. O filme precisa terminar. Bruce, se você não parar, você vai morrer. Bruce sorriu. Todos nós vamos. E voltou ao set. Mas algo havia mudado. Bruce sabia. Seu corpo estava falhando. E ele começou a pensar. E se a tríade não precisa me matar? E se meu próprio corpo está fazendo o trabalho? 20 de julho de 1973. Bruce Lee foi ao apartamento de Betty Timpei. Atriz. Amiga. Talvez mais. Ele tinha uma dor de cabeça. Betty deu-lhe um comprimido. Ecagese. Descanse um pouco, ela disse. Bruce foi para o quarto. Deitou-se. E nunca mais acordou. Às 19h30, Betty tentou acordá-lo. Ele não respondia. Ela ligou para Raymond Chow, produtor de Bruce. Raymond veio, tentou acordá-lo. Nada. Ambulância. Hospital. 23 anos. Morto. Bruce Lee, 32 anos. O homem mais saudável do mundo. Morto. Como? Oficialmente. Reação alérgica ao Ecagesic. Edema cerebral. Morte súbita. Mas em Hong Kong, as ruas sussurravam outra história. A tríade finalmente o pegou. Agora, vamos ser claros. Não há prova de que a tríade matou Bruce Lee. Nenhuma evidência forense. Nenhuma testemunha. Nenhuma confissão. A causa oficial é edema cerebral, provavelmente causado por overwork, desidratação e uma reação rara ao medicamento. Mas aqui estão os fatos estranhos. Bruce recebeu ameaças de morte múltiplas, documentadas. Linda confirma. Ele morreu no apartamento de uma atriz. Não em casa. Por quê? Raymond Chow esperou horas antes de chamar a ambulância. Por quê? O apartamento de Betty foi limpo antes da polícia chegar. Por quem? A autópsia oficial foi feita rápido demais, sem investigação profunda. A família de Bruce nunca acreditou na história oficial. Linda disse, anos depois, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas eu sei que Bruce estava com medo. E ele nunca teve medo de nada. Então, a tríade matou Bruce Lee. Talvez não, talvez sim, mas aqui está o que importa. Eles o ameaçaram. Eles o perseguiram. Eles tentaram quebrá-lo. Ele não parou, mesmo com medo, mesmo com ameaças, mesmo sabendo que poderia morrer. Bruce Lee
continuou ensinando, continuou filmando, continuou quebrando tradições, porque para ele, algumas coisas eram mais importantes que a vida: liberdade, progresso e o direito de qualquer pessoa a aprender. E isso, mais do que qualquer soco, qualquer chute, qualquer filme, isso é o verdadeiro legado de Bruce Lee. Ele não parou. Hoje, 50 anos depois, a carta ainda existe. Linda guardou, em uma caixa, no cofre. Ela nunca a mostrou publicamente, mas em 2005, em uma entrevista rara, ela disse: Bruce recebeu muitas ameaças, mas aquela foi diferente, porque mencionou Brando e Shannon, e pela primeira vez, eu vi medo nos olhos de Bruce, mas ele não parou, ele nunca parou. E 6 meses depois que Bruce morreu, Linda recebeu outra carta, mesmo envelope branco, mesma caligrafia, dentro, uma única linha: nós avisamos. Linda queimou a carta, e nunca mais falou sobre isso, até agora. Mas aqui está a pergunta que vai te assombrar: e se você recebesse essa carta, pare ou morra, você pararia? A maioria das pessoas pararia, porque sobrevivência é instinto, mas Bruce Lee não parou. E isso não é porque ele era corajoso, é porque ele entendia algo. Alguns legados valem mais que a vida. Se ele tivesse parado, Kung Fu ainda seria secreto, apenas para chineses, apenas para os escolhidos. Mas ele não parou. E agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aprender Kung Fu. Porque um homem recebeu uma ameaça de morte, escolheu morrer de pé ao invés de viver de joelhos. Então, a tríade matou Bruce Lee. Talvez nunca saberemos, mas sabemos disso. Eles tentaram silenciá-lo, e falharam, porque Bruce Lee morreu em 1973. Mas sua mensagem, essa nunca morreu. Ela está em todo dojo, em todo filme, em toda pessoa que se recusa a ser prisioneira de tradições sem sentido. Bruce Lee recebeu a carta, e não parou. E você, qual carta você recebeu? Qual ameaça te faz parar? Qual medo te controla? Porque todos nós recebemos cartas. Você não é bom o suficiente. Você não deveria tentar. Fique no seu lugar. E a maioria de nós para. Mas Bruce não parou. E se ele pode continuar contra a máfia chinesa, você pode continuar contra o que quer que esteja te ameaçando. Porque no final, a única carta que importa é a que você escreve para si mesmo. Eu não vou parar.